Glória a Deus. Paz, Senhor, queridos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, ainda de pé, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Capítulo 3 de Daniel, versículos 24 e 25. Aleluia. Todos encontraram aí? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Irmãos, podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. O Senhor se faz presente nessa noite, neste lugar. Aleluia. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Fico muito contente quando sou chamado para cultuar a Deus com os irmãos, e ainda mais feliz quando sou convidado para pregar a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um livro profético, profeta Daniel, que também é um profeta messiânico. Nós vamos contextualizar esta passagem antes de falar dela de forma propriamente dita. Nós vamos observar que no capítulo 1 de Daniel vai expor o contexto em que eles estavam vivendo. Ele vai dizer que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor sitiou a Jerusalém. Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o Senhor, nosso Deus, entregou em suas mãos o rei de Judá e parte dos utensílios da casa de Deus. E nós vamos observar no livro de Daniel, que também logo depois disso ele leva esses utensílios para dentro da casa do seu Deus ensinar. E juntamente com todos esses utensílios, ele leva também muitas pessoas com ele. Ele leva alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. E ali Daniel vai nos descrever as características destes jovens sem defeito, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na letra e na língua dos caldeus. Estes jovens foram levados cativos para dentro da Babilônia. Estes jovens que outrora viviam em Jerusalém, faziam parte da família real e da nobreza. Estes jovens que muito provavelmente estavam com uma vida estável e muito bem sucedida, uma vida confortável e provavelmente uma vida feliz e satisfatória. Estes que pelos pecados do povo de Judá foram levados como cativos. Nós vamos olhar em Jeremias e em Lamentações que Jerusalém foi destruída, que o templo foi destruído, e que o povo estava vivendo, como está escrito em Neemias, em pobreza, em grande miséria e desprezo. Nós vemos que a situação do povo destes jovens se tornou uma situação deplorável, uma situação miserável, uma situação muito triste. Se você ler Lamentações de Jeremias, você vai ver isso lá. De que modo Jeremias vai descrever a situação de Jerusalém. Certamente Jeremias passeando pela cidade, e ao se lembrar de como ela era, ele começa a prantear, a chorar copiosamente e a escrever
ver a situação se lamentando do que havia acontecido. Mas Jeremias, ele expressa algo muito maravilhoso e diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ainda que todas essas coisas tenham acontecido em nossas vidas, nós não fomos consumidos completamente, nós ainda permanecemos vivos, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E o texto de Daniel vai dizer que Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Em Abacuque nós vamos ver o profeta falando sobre isso. Depois que Abacuque ora a Deus. Quem já leu o livro de Abacuque? Abacuque vai falar: Senhor, até quando? Até quando a violência? Até quando a corrupção? Talvez seja essa a tua oração no dia de hoje. Senhor, até quando? Até quando a injustiça social? Até quando, Senhor? Então o Senhor vem com a resposta a Abacuque e diz: Abacuque, eu vou levantar uma nação que marcha pela largura da terra. Essa nação vai vir de um modo impetuoso e vai destruir, vai matar, e vai levar cativo um povo para dentro de sua nação. E foi isso que aconteceu. Então Abacuque olha e fala: Senhor, mas como o Senhor vai usar uma nação mais injusta do que a nossa para corrigir a nossa nação? E o Senhor vai dizer: espera, Abacuque, porque assim como estou corrigindo vocês, a minha justiça também vai cair sobre eles. É só uma questão de tempo, porque o nosso Deus, segundo Naum, não tem culpado por inocente. Então nós vemos aqui o ato da justiça de Deus. Então Deus entrega a Jerusalém, entrega a Joaquim, entrega estes jovens que eram filhos da linhagem real e da nobreza nas mãos de Nabucodonosor, com parte dos utensílios que estavam na casa do Senhor. E aí nós vemos que lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele institui um homem chamado Aspenaz para cuidar desses jovens. Nabucodonosor determina a comida, a alimentação, a ração diária para eles, porque dentro de 2 anos estes jovens deveriam se apresentar diante do rei, e o rei iria avaliá-los para ver como eles estavam, fisicamente, aparentemente e também na cultura e na língua dos caldeus. Mas Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias não aceitaram se contaminar com a ração diária, com a comida e com o vinho que o rei bebia. Eles sabiam de onde eles tinham vindo, eles sabiam de onde eles eram, eles tinham convicção de quem eles eram, e eles sabiam que o Deus dos céus e da terra não aceitava que eles se contaminassem com aquelas coisas da Babilônia. E aqui nós vemos algo interessante, e é um fundamento muito importante até chegarmos na fornalha, que nós precisamos ser diferentes nesse mundo. Nós precisamos viver uma vida diferente, uma vida consagrada. Nós não podemos nos contaminar com este mundo. Nós somos o povo de Deus, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, um povo que foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, um povo que foi lavado e remido, um povo que nasceu da água do Espírito, um povo cuja cidadania é celestial. Jesus disse: eu não sou do mundo, assim como eles também não são. Eu não sou do mundo, Jesus disse, e esses também não são. Você não é do mundo, querido. Você não pode aceitar se contaminar com as coisas deste mundo. E o que nós mais vamos ver aqui é a influência da Babilônia na vida destes jovens, ou a influência da Babilônia querendo influenciar estes jovens. Primeira coisa que nós vemos aqui: eles tinham que ficar separados, se alimentando com a alimentação babilônica.
Depois nós vamos ver que o rei Nabucodonosor mudou o nome deles. Daniel, ele colocou o nome de Belsazar. Depois nós vamos ver que a Ananias ele chamou de Sadraque. Depois nós vamos ver que a Misael ele chamou de Mesaque, e Azarias ele chamou de Abednego. Ele mudou o nome daqueles jovens. Nós vamos observar mais uma influência da Babilônia, mais uma imposição da Babilônia sobre a vida daqueles jovens. E eles tinham que ser instruídos na cultura e na língua dos caldeus. A vontade do rei Nabucodonosor é que eles se tornassem jovens babilônicos. Assim como a vontade do príncipe deste século é que nós nos tornemos mundanos. Essa é a vontade do diabo, que a igreja se torne mundana, que a noiva se torne uma meretriz, que a igreja perca a sua identidade, que a luz se torne trevas, que o trigo se torne joio, que o peixe bom se torne ruim, que a virgem prudente se torne louca. O mundo quer nos influenciar, o mundo quer mudar o nosso nome. O mundo quer fazer com que sejamos segundo a sua vontade. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, não tomem a forma, o formato deste mundo. Tenha orgulho de quem você é, não se envergonhe. Paulo disse a Timóteo: não se envergonhe das minhas cadeias, não se envergonhe do Evangelho. E em Romanos ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho da salvação. Eu não me envergonho. Então o crente não pode se envergonhar do que ele é, não pode se conformar com o mundo, não pode ser afetado com as críticas, com os insultos, com as perseguições. Não pode se ficar desagradado com o desprezo das pessoas, porque você é diferente, porque você não está no padrão que eles querem. Nós não podemos nos conformar para sermos aceitos nessa sociedade corrompida e perversa, mas antes nós precisamos brilhar no meio deles como astros no mundo. Nós vemos a influência aqui. Mudança de alimentação, mudança de nome, mudança de cultura, mudança de língua. Então Nabucodonosor falou: não, vocês agora não são mais aqueles judeus de Jerusalém que adoravam no templo. O templo nem existe mais, os utensílios foram saqueados, eu trouxe tudo para cá, agora vocês são babilônicos. Daniel olhou e falou: não, eu não sou babilônico. Eu estou fora de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu de dentro de mim. Eu estou longe do lugar de adoração, mas a adoração permanece dentro de mim. Eu não estou no templo, mas eu sou o templo de Deus, a morada do Espírito Santo. E Daniel propôs em seu coração, veja, ao princípio, Daniel se propôs em seu coração em não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele determinou em seu coração. Mas antes disso, nós vemos um relacionamento que Daniel tinha com Deus. Para que você tenha um coração determinado a não se contaminar com as coisas deste mundo, você precisa antes ter um relacionamento com Deus. Porque um relacionamento com Deus é a única forma de termos um coração transformado. Tudo começa pelo Espírito, para ser transportado para a alma, para o coração, para os sentimentos, para as determinações, para as motivações da nossa alma. Tudo começa no espiritual. Tudo começa por uma vida e uma luta em oração. Tudo começa suplicando a sua misericórdia, pedindo para que Ele nos transforme, pedindo para que tenhamos mais dele em nós, e assim possamos determinar em nosso coração não se contaminar com este mundo. Então Daniel, por sua vez, nós vamos observar lá na frente que ele orava 3
vezes ao dia? 3 vezes. Quando aqueles homens observaram e disseram: nós vamos assinar um decreto e vamos pedir para o rei assinar, que nenhuma pessoa dentro de um mês poderá pedir alguma coisa a alguém ou a qualquer outro Deus, a não ser ao rei, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Esta era a vida de oração de Daniel, e por ter uma vida de oração, ele tinha um coração determinado a não se contaminar com as coisas da Babilônia. Ele se propôs a ser diferente. Eu quero, irmãos, que nós observemos o fundamento, o porquê o quarto homem estava dentro da fornalha. Não foi por acaso, não. Nós vamos para o capítulo 2, nós vamos observar que o resultado foi que eles fizeram uma dieta com legumes e água. E depois de 10 dias eles apareceram a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, e ele percebeu que Daniel e seus amigos tinham uma aparência muito melhor do que a aparência daqueles outros jovens que comeram da comida do rei e do vinho que ele bebia. E que a sabedoria, o entendimento que eles tinham era um entendimento, uma sabedoria maior. E Deus acrescentou ainda mais. E Deus os exaltou na Babilônia. E nós vamos observar lá na frente que eles vão ser ainda promovidos pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 2 de Daniel, nós vamos ver que o rei teve um sonho, e ele não sabia que sonho era esse. E ele acordou perturbado, porque apesar de ele não saber que sonho era aquele, ele sabia que o sonho era perturbador. Ele ficou muito preocupado. Então ele chama astrólogos, magos, sábios da Babilônia para tentar saber qual sonho ele havia sonhado, qual era o significado dele. E nenhum deles souberam desvendar. Então ele decretou: vão morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Quem não souber, eu estou muito perturbado. Se ninguém vier desvendar o meu sonho, vai morrer todos os magos, astrólogos, vai morrer os sábios, vai morrer todo mundo. Então isso cai nos ouvidos de Daniel. O que Daniel faz? Apesar de que, no capítulo 1, no finalzinho, nós vamos ver que Daniel, ele foi enriquecido por Deus com entendimento em toda visão e sonhos. Ele já havia sido enriquecido com entendimento nas visões e nos sonhos. Mas nós vamos ver no capítulo 2 que quando Daniel fica sabendo de que o rei queria que ele desvendasse um sonho que nem mesmo o rei sabia qual era, o que Daniel fez? Ele chamou os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Vamos orar ao Deus dos céus. Por mais que ele tinha a capacidade para entender e interpretar, ele precisou orar. E ele chama os seus amigos. E o texto vai dizer que eles suplicaram ao Deus dos céus para que Deus viesse a revelar qual era o sonho e qual era a sua interpretação. Nós vamos ver que antes de um coração determinado é necessário vida de oração. E nós vamos ver que depois de um coração determinado é necessário continuar tendo uma vida de oração. E eles oraram. E Deus revelou a eles. Deus revelou a Daniel qual era o sonho e qual era a sua interpretação. E então Daniel comparece à presença do rei e o revela o que ele havia sonhado e qual era o seu significado. E então ali Daniel é exaltado, e ele passa a ser governador da província da Babilônia, e ele pede ao rei que também promova os seus amigos juntamente com ele. No capítulo 3, não sei se vocês já fizeram essa pergunta: onde estava Daniel no capítulo 3? Nós vemos 3 amigos: Ananias, Misael e Azarias, sendo lançados na fornalha, mas nós não vemos Daniel. Talvez alguém tenha se perguntado: será que Daniel se prostrou? É provável que não. Certamente não. E é muito provável que Daniel estava trabalhando em uma outra província e não estava presente neste ato solene.
E mais uma vez, no capítulo 3, nós vamos ver a influência da Babilônia, as imposições da Babilônia. O rei constrói uma grande estátua. Uma estátua com altura de 60 côvados e sua largura de 6. E ele a levanta no campo de Dura, na província da Babilônia. E ele chama ali as grandes autoridades da Babilônia e diz: anuncia ao povo que quando eles ouvirem o som dos instrumentos musicais, eles devem se prostrar diante da estátua que eu construí. E todo aquele que não se prostrar, ele será lançado na fornalha de fogo ardente. E então essas grandes autoridades saem e proclamam o edito do rei Nabucodonosor. E então os instrumentistas, os músicos começam a tocar. E todo o povo, quando ouvem o som dos instrumentos musicais e da música, começam a se prostrar diante daquela estátua. Começam a se prostrar. Começam a se prostrar. Só que essas autoridades observam e percebem que 3 jovens não se prostram. Eles permanecem em pé. Eles permanecem intactos. E não se curvam. E não se prostram. E não adoram a imagem. E logo eles vão à presença do rei para dizer: ó rei, o Senhor assinou um edito. O Senhor pediu para que nós anunciássemos o edito, que ao som dos instrumentos musicais, todos os povos de todas as raças, línguas e nações deveriam se prostrar e adorar a imagem que o rei construiu. E nós vimos que aqueles 3 jovens não se prostraram. O rei chamou-os à sua presença. Eles comparecem. E o rei dá mais uma oportunidade para eles. Eu assinei um edito. E o rei repete o que ele havia escrito: que ao som dos instrumentos musicais, todos os povos deveriam se prostrar diante da imagem que eu construí, da estátua que eu construí. E vocês se recusam a se curvar, vocês se recusam a se prostrar, vocês se recusam a adorar. Eu vou dar mais uma chance para vocês. A resposta dos jovens é uma resposta maravilhosa. Deixa eu colocar isso aqui, irmãos. O rei diz: agora, pois, se vocês estão prontos, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos musicais, vocês devem se prostrar e adorar a estátua que fiz. E bom será se vocês se prostrarem. Mas, se vocês não adorarem, vocês serão lançados na mesma hora dentro do fogo do lago de fogo, do forno de fogo e ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, e se ele não quiser livrar, e se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, vejam a ousadia destes jovens, vejam a coragem destes jovens. Eles não estavam diante de qualquer um, eles estavam diante do rei de toda a terra. Eles estavam diante do grande rei Nabucodonosor, daquele que estava dominando o mundo de então. E estes jovens se encorajaram, estes jovens estufaram o peito, ergueram a voz e enfrentaram aquele rei na ousadia e na autoridade do Espírito de Deus. Nós não vamos nos prostrar.
nós não vamos nos curvar. Deus é quem pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, ainda assim nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Ele é soberano, nós sabemos que nós podemos glorificar o seu nome em vida ou através também da nossa morte, e nós queremos glorificá-lo dessa forma. Aqueles jovens certamente sabiam que muitos homens de Deus, muitos heróis da fé do passado haviam morrido pelo testemunho das Sagradas Escrituras. Muitos profetas entregaram as suas vidas por amor a Deus. Eles disseram: Ele pode livrar, mas se Ele não quiser, ainda assim nós não nos condicionaremos às suas questões, nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Nós não faremos o que o Senhor quer, Nabucodonosor. Então o seu furor se acendeu, ele mudou o seu semblante, e ele pediu para que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. Pegaram aqueles jovens, amarraram com suas vestes, chamou os seus soldados para que o lançassem dentro da fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. E eles foram lançados. E no texto vai dizer que aqueles soldados que empurraram os jovens para dentro da fornalha morreram queimados. Será que estavam quentes? Os jovens foram lançados. E eles ficaram observando. E eles perceberam que aqueles jovens, eles caíram dentro do forno ou da fornalha e permaneceram de pés lá dentro. E quando de repente eles olham direito, Nabucodonosor olha direito, ele percebe: não tem 3 ali. Nós lançamos 3. Eu estou vendo 4. E ele questiona os demais e diz: nós não lançamos 3 dentro da fornalha? Eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Esta foi a visão de Nabucodonosor. E eles estão passeando dentro da fornalha, soltos, livres dentro da fornalha. E ele vai bradar, ele vai chamá-los para fora. Imagine o rei chamando-os para fora. E ele brada e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E então o rei junta todas as autoridades que ele havia juntado antes com o edito e diz: agora o edito mudou. Agora qualquer um que proferir qualquer blasfêmia ou insulto para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a sua casa se tornará em monturo e ele será esquartejado. Porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. Aleluia. Queridos, até onde vai as artimanhas, os ardis do maligno para tentar nos encurralar? Até onde vai? Até onde vão as tentações? Até que ponto ele vai chegar em nossos dias para nos tornar, ou querer nos tornar como ele é? Rebelde, pecador mentiroso contra o nosso Deus. Nós vemos nos nossos dias uma grande luta, uma grande influência, um grande trabalhar maligno na sociedade para influenciar a igreja de Cristo a se tornar como o mundo é. E nós vamos ver nesse texto do capítulo 3 que o rei Nabucodonosor ele vai instituir um edito, ele vai vir com leis. Quantas leis estão sendo editadas, escritas, promulgadas, a fim de influenciar, a fim de impulsionar a igreja a ser mundana? Quantas leis? Aborto, homossexualismo, casamento homoafetivo e assim por diante. Coisas
que estão ainda de uma forma discreta sendo assinadas. Quantas coisas têm sido colocadas na mídia, nas redes sociais, a fim de serem aceitas por aqueles que, segundo o mundo, ainda são pessoas conservadoras, para não dizer escancaradamente cristãs. Quantas coisas têm sido colocadas em filmes, novelas e assim por diante, a fim de que essa ideia mundana, pecaminosa, anticristã seja proclamada e entre em nossa mente e nos influencie e nos faça mudar de opinião acerca de muitas coisas e faça-as aceitáveis aos nossos conceitos conservadores. Quantas coisas têm acontecido em nossos dias? O mês de junho é um mês do arco-íris. E nós vamos vendo aí na mídia muitos atletas, muitas pessoas que estão na mídia se revelando, assumindo a sua opção sexual. Então nós vemos uma grande propaganda acontecendo. E nós precisamos nos policiar e não aceitar este edito do rei da Babilônia nos nossos dias. Nós vemos grandes autoridades no texto impondo algo que o rei Nabucodonosor estava impondo. Autoridades, pessoas importantes, pessoas imponentes na sociedade estão querendo impor muitas coisas que são antibíblicas. Muitas coisas que são anti-Deus, anticristãs. Depois nós vamos ver a música, instrumentos musicais sendo tocados, como a música tem influência, e uma grande influência na vida do ser humano. Como as letras das músicas impregnam nas nossas mentes, e com muita dificuldade elas saem, quando de fato não aceitamos elas em nós. A música, ela tem um grande poder influenciador. Ela impregna, ela contamina, ela contagia. Ela faz uma pessoa até que é bem dura, não sabe dançar, tentar se mexer, bater o pé no chão, bater a mão, porque ela tem uma grande influência. Nós vemos nesse texto a influência da música, ao som dos instrumentos musicais. Eu imagino até aqueles que talvez estavam resolutos a não se prostrar, ao ouvir o som da música, acabou se ajoelhando, porque não aguentaram, porque a música tem uma grande influência. E depois nós vamos ver uma multidão. Quantas pessoas será que havia naquele momento, naquele lugar? Quantas pessoas será que havia? Quantas pessoas será que havia em Dura? Diante daquela estátua construída por Nabucodonosor? Quantas? E quantos não se prostraram? Somente 3. As demais pessoas se lançaram, se prostraram, se ajoelharam e adoraram. Primeiro, porque temeram o edito do rei. Depois, pela imposição das grandes autoridades. Depois, pela influência da música. E também pela influência da multidão. Quando nós vemos muitas pessoas aderindo a algo, é muito certo que aquele algo passa a ser tentador. Nossa, mas está todo mundo fazendo, mas está todo mundo ouvindo, mas está todo mundo comprando. Quando você está no YouTube e você passa o seu dedinho lá na sua tela, touchscreen do celular, e você percebe que aquele vídeo tem não sei quantas visualizações, você vai se perguntar: por que esse vídeo está sendo tão visualizado? E com certeza a capa dele vai ser uma capa muito atraente. Você vai falar: vou ver também. Você está sendo influenciado por aquela multidão de pessoas que assistiram aquele vídeo. Quando nós vemos
vemos muitas pessoas fazendo, aderindo a algo, assistindo a algo, comendo algo, ouvindo algo, indo para algum lugar, nós ficamos curiosos para saber o que aquilo tem de tão agradável, de tão interessante, que tanta gente está aderindo. Verdade ou não? Ficamos tentados a fazer também. A moda é um exemplo disso. Mas isso está na moda. E por que isso passou a ser moda? Porque nós vemos muitas pessoas usando, muitas pessoas fazendo, e então se torna moda. Ou quando algo viraliza, é porque muitas pessoas estão vendo, estão fazendo, estão falando, estão ouvindo e assim por diante. Então a multidão também é uma grande influenciadora. Temos que tomar muito cuidado com a multidão. Não é porque há uma grande multidão indo atrás de algo que aquele algo é saudável, que aquele algo é aprovado por Deus, que aquilo é de Deus. Não é porque um local está com uma grande multidão congregada que aquilo é de Deus e que Deus está naquele lugar, e que a palavra que está sendo pregada ali é de Deus. Nós precisamos avaliar segundo os olhares do nosso Deus, segundo a palavra de Deus. Então os jovens olharam e disseram: não, isso aí está contra a palavra do nosso Deus, está contra a lei do nosso Senhor. Ainda que seja o rei Nabucodonosor, ainda que ele tenha levantado grandes autoridades, ainda que toquem muitos instrumentos musicais, ainda que todos se prostrem, nós não se prostraremos diante dessa imagem, porque a lei do nosso Deus diz: não adorarás a imagens de escrituras. Imagens de esculturas. Não adorarás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Estes jovens estavam firmes na palavra do Senhor e não se prostraram. E por causa disso, o quarto homem apareceu na fornalha. E por causa disso, o fogo não teve o poder de consumi-los lá dentro daquela fornalha, ainda que aquecida 7 vezes mais. E observei que o rei Nabucodonosor, ele disse para o templo, o lugar de culto. Você vai ler em Jeremias que o povo estava em um período que idolatrava o templo. E eles até exclamavam: templo do Senhor, templo do Senhor. Eles se achavam pessoas privilegiadas por terem templo em Jerusalém. De fato eram. Mas Deus provou que o templo não deveria ser adorado, e que mesmo sem ele, Deus continuava ou deveria continuar sendo adorado pelo seu povo. Então o templo é destruído, e agora? O templo foi destruído, o nosso local de culto foi destruído, e agora? Como no Salmo 126, quando estávamos assentados junto aos rios da Babilônia, nós chorávamos, lembrando de Sião. Quem se lembra desse salmo? É o salmo dos exilados, daqueles que foram levados cativos para dentro da Babilônia. Eu talvez tenha errado a referência. 137. O 126 é o que eles retornam para Jerusalém. 137 ele vai dizer isso. Estávamos sentados e chorávamos, nos lembrando de Sião. As nossas harpas estavam penduradas nos salgueiros, e aqueles da Babilônia chegavam junto a nós e diziam: canta-nos e toca a nós um dos cânticos de Sião. Ele ia falar: mas como nós poderemos cantar um dos cânticos de Sião se estamos tão distantes de lá? Veja o aspecto da adoração do povo de Israel. Estava limitado a um local, a um lugar, a um templo.
Quando eles foram para a Babilônia, estes do Salmo 137 não tiveram a capacidade de adorar a Deus na Babilônia. Eles penduraram a sua harpa nos salgueiros. Mas os jovens Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não. Eles foram levados para a Babilônia e lá eles prestavam culto ao Senhor. Eles entenderam que Deus, Ele está em todos os lugares, que o nosso Deus, Ele é onipresente, que Ele está presente em Jerusalém, que também está presente na Babilônia, e onde eles estiverem, Deus se fará também presente, assim como também em nossa vida, querido, aonde você estiver, Deus se fará presente contigo. Ele não te abandonará, Ele não te desamparará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eu serei contigo. Que o fogo não te queimará. Foi isso que aconteceu com estes jovens. Mas o que eu queria dizer, querido, é que o rei Nabucodonosor trouxe os utensílios, trouxe as riquezas que havia no templo. Ele trouxe os jovens da nobreza, da linhagem real para dentro de Jerusalém. Mas junto com aqueles jovens, Nabucodonosor não sabia, mas o quarto homem havia vindo com eles também. O quarto homem não ficou para trás. Os jovens foram para a Babilônia, estavam exilados, estavam longe da sua pátria, da sua família, do seu templo, mas não ficaram longe do quarto homem da fornalha, mas não ficaram longe do seu Deus. Ele os acompanhou até lá. A presença do Senhor, ela é real. A presença do Senhor, ela é permanente. A presença de Jesus é a glória de Deus em nós. Ele nos fez templos do seu Espírito. Então, porque esses jovens fizeram a diferença, o quarto homem apareceu dentro da fornalha. Eles estavam se dedicando ao Senhor, separados das coisas da Babilônia e do mundanismo. Por isso o quarto homem da fornalha se manifestou a eles. Queridos, nós precisamos viver uma vida separada para Deus. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele. Nós usufruímos de coisas dessa terra, mas nós não viveremos nela para sempre. Nós possuímos uma cidadania na terra, mas nós possuímos também uma cidadania do céu. Nós precisamos colocar em primeiro lugar em nossa vida as coisas celestiais, e como coisas secundárias as coisas dessa terra. Nós precisamos colocar em primeiro lugar a lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite, e em segundo lugar colocar a lei dos homens. Nós precisamos dar prioridade à vontade do Senhor em nossa vida, e em segundo lugar a vontade dos homens na terra. E nós precisamos confrontar a vontade dos homens com a vontade do Senhor. E se a vontade dos homens para nós não for de acordo com a vontade do nosso Deus, nós devemos rejeitá-la. Nós não podemos aceitar. Nós precisamos ter a mesma sensibilidade que esses jovens tiveram na Babilônia. Nós precisamos vigiar e ser sóbrios como esses jovens estavam na Babilônia. Nós precisamos prestar muita atenção no que estamos consumindo, no que estamos vendo, no que estamos ouvindo, com as pessoas que estamos nos congregando, nos ajudando. Quem são os nossos amigos? Nós precisamos nos preocupar com tudo isso, porque em um momento em que formos colocados à prova, nós vamos saber se somos aprovados ou reprovados. Aqueles jovens foram lançados na fornalha como o ouro é lançado no fogo. É como se fosse a prova da fé, e foi de fato a prova da fé. E Pedro vai dizer que
A prova da nossa fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo e que é perecível. A provação em nossa vida é muito importante, porque quando passarmos por elas, a nossa fé vai ser evidenciada como verdadeira. A nossa fé será aprovada, como a fé desses jovens. Esses jovens estavam firmes, eles estavam convictos, eles estavam certos em fazer a vontade de Deus, independente das consequências que traria sobre eles. Nós precisamos, queridos, ter a mesma coragem que esses jovens tiveram. Deus enfatizou muito bem isso, a coragem. Olha que situação, olha o contexto em que eles viveram. Eles foram levados cativos, eles foram tirados da sua terra, eles estavam em uma terra estranha, no meio de um povo estranho, com uma cultura e uma língua diferente. Eles poderiam muito bem dizer: não, aqui a gente pode viver como vivem os babilônicos, porque ninguém está nos vendo, porque estamos longe dos nossos pais. Não temos o porquê zelar por uma reputação aqui, porque ninguém nos conhece, ninguém sabe quem nós somos. Não, os jovens não agiram dessa forma. Os jovens não deram vazão ao desânimo, à tristeza, às lembranças de Jerusalém, como o Salmo 137. Eles não ficaram depressivos dentro da Babilônia, pensando no passado e no futuro que eles teriam em Jerusalém, com futuros reis, futuros príncipes, homens importantes, futuros nobres na sociedade em Jerusalém. Eles não ficaram dessa forma na Babilônia antes. Eles se encorajaram, eles se levantaram como um povo de Deus, como um povo valente, como um povo corajoso, como um povo ousado na Babilônia, para defender a causa do Deus verdadeiro, para ser uma testemunha do Deus verdadeiro, para ser luz na Babilônia, para permanecerem fiéis ao Deus de Israel. Como José, quando foi levado ao Egito, ele poderia muito bem ter se deitado com a mulher de Potifar. Quem ia saber? Mas ele disse: eu não faria isso contra o meu Deus, e nem pecaria contra o meu senhor Potifar. A prioridade de José era o Deus de Israel, era o seu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. E em segundo lugar, eu não vou pecar contra Potifar. Ainda que eu esteja aqui no Egito, ainda que eu esteja no meio de um povo estranho, eu continuo sendo um povo de Deus, eu continuo sendo um filho de Deus. Deus continua em mim, Deus continua comigo, então eu preciso continuar lutando para ser fiel a Ele. E nós vamos ver aonde a fidelidade de José o levou a ser governador no Egito, e nós vamos ver aonde a fidelidade desses jovens os levaram a serem homens importantes dentro da Babilônia. E o nome do Senhor foi glorificado na vida deles. E o nome do Senhor foi proclamado pelas nações que haviam sido levadas para dentro da Babilônia. E o nome do Senhor foi respeitado dentro da Babilônia. E o nome do Senhor não foi blasfemado dentro da Babilônia. E o nome do Senhor não foi escandalizado dentro da Babilônia. Antes os homens da Babilônia conheceram o verdadeiro Deus e reconheceram que aquelas imagens de escultura da Babilônia que o rei havia construído não valia nada. Depois o próprio rei lá na frente vai se curvar diante de Deus, quando ele olha para os seus jardins suspensos, para tudo aquilo que ele havia construído, ele começa a se exaltar e começa a se ufanar. Deus faz com que ele fique 7 anos como um animal no campo, e findados 7 anos ele se levanta, ele se desperta, é recobrada a sua sanidade mental, e ele exclama que realmente somente há um Deus verdadeiro,
que Deus deve ser exaltado, deve ser engrandecido, deve ser enaltecido. O próprio rei Nabucodonosor reconheceu que só o Senhor é Deus. Então nós temos, queridos, que vale a pena ser fiel nessa terra, que vale a pena segurar firme nas mãos do Senhor e permanecer pelo seu caminho, ainda que em meio a perseguições, a insultos, a discriminações, a preconceitos, a pedradas, nós precisamos continuar firmes na sua presença, no testemunho de Cristo e na palavra do Senhor. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós precisamos permanecer dessa forma, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. E Paulo disse a Timóteo: Timóteo, o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia. Precisamos ser valentes, precisamos ser corajosos, precisamos ter ânimo, precisamos nos esforçar. Não podemos nos rebaixar, não podemos nos encurvar diante de alguma dificuldade, não podemos nos render diante de alguma ameaça, ainda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Não podemos nos curvar diante da estátua do rei da Babilônia, não podemos. Precisamos continuar firmes, precisamos continuar de pé, precisamos agir de forma dura, firme e corajosa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para terminar, queridos, Pedro vai dizer aos irmãos que estavam na dispersão, outra tradução na diáspora, os estrangeiros, os peregrinos, ele vai dizer: irmãos ou amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, alegrai-vos, porque vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo. E assim como vocês participam do sofrimento de Cristo, quando Ele aparecer nos céus, glorificado em glória, vocês também serão glorificados. Não estranheis aquilo que pode vir sobre nós. Vamos nos revestir de toda a armadura de Deus como um soldado. Precisamos nos preparar antes que aconteça. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos, queridos, agir como soldados, lançar por terra toda a premissa, lançar por terra todo o nosso comodismo, lançar por terra todo o desejo pelo conforto, lançar por terra tudo aquilo que nos atrapalha, que nos deixa estáticos, que nos puxa para trás, que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Nós precisamos renunciar àquilo que nos torna fracos, que nos torna despreparados para esta carreira, para esta batalha, para esta guerra. Fica aqui essa palavra para a meditação da igreja do Senhor. Sejamos valentes, sejamos corajosos, independente das circunstâncias, independente de onde ou para onde sejamos levados, que onde estivermos, o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Permaneçamos vigilantes, tendo a palavra do Senhor guardada em nosso coração e meditando nela de dia e de noite. Guarda essa palavra no teu coração, querido, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade aqui, em nome de Jesus. Obrigado, queridos.